Então agora é valendo para ao vivo em definitivo. Agora 1h04, exatamente no horário de Brasília. Sejam bem-vindos. Hoje tem Cariocão ao vivo na Globo, em Bangu e Flamengo. É logo depois da novela Três Graças. Mas o que está na cabeça do torcedor rubro-negro é isso aqui, ó. O Lucas Paquetá, vem ou não vem? A diretoria segue com esperança e ainda negocia com West Ham, da Inglaterra. Correto? Bruno Halpern conta mais pra gente. Boa tarde. Salve, salve, Mari! Um grande abraço a todos. Essa novela continua e sexta-feira deve ter uma nova reunião entre representantes do Flamengo e do West Ham da Inglaterra. A expectativa da diretoria rubro-negra é que os ingleses aceitem a proposta de 250 milhões de reais oferecidas pelo clube. O West Ham quer algo aí na casa de 370 milhões de reais. A ideia é chegar em um meio termo nesses valores. A gente sabe que o Lucas Paquetá, a decisão dele de jogar no Flamengo, de querer voltar ao Brasil, vai pesar muito nessa negociação a favor dos rubro-negros, uma negociação que segue muito complicada, afinal o Lucas Paquetá é titular absoluto no West Ham da Inglaterra, voltou aos treinamentos hoje depois de uma lesão nas costas, ele tem 18 jogos no campeonato inglês e deve inclusive jogar no fim de semana contra o Tottenham em Londres. Quem já está na área é o goleiro Andrew, 24 anos, revelado pelo Botafogo, chegou ontem à noite no Rio de Janeiro, vai realizar exames médicos hoje à tarde e, se aprovado, vai assinar contrato por 4 temporadas, ele que veio do Gil Vicente de Portugal. Mari. Perfeito, Bruno. Agora vamos de bola rolando. Jogo contra o Bangu. Na estreia, ok, foi a molecada, mas não foi exatamente um jogo 10 não, né? Pois é, Mari. Molecada vai ter uma nova oportunidade hoje em Moça Bonita, lá em Bangu, contra a equipe do Bangu, jogo das 9h30 da noite. O técnico Bruno Pivetti, que deve praticamente repetir o time da estreia no empate em 1-1 com a Portuguesa. O objetivo é dar sequência a essa equipe que vai jogar as próximas 2 rodadas do Campeonato Carioca, contra o Bangu hoje e sábado contra o Volta Redonda. Os titulares devem voltar gradualmente na quarta-feira da semana que vem, daqui uma semana, contra o Vasco. Campinho na tela, provável Flamengo para logo mais, time sub-20 para pegar o Bangu em Moça Bonita. Tem o Léo Nanete no gol, Daniel Salles, Iago, zagueiro artilheiro João Vitor e o Johnny fechando a defesa. Aí o meio-campo de Pablo Lúcio, o Lucas Vieira e o Guilherme Gomes. Na frente, Douglas Telles, Joshua e Wallace Ian, o mais experiente do time e esperança do gols do Flamengo para essa noite em Moça Bonita, Mari. Todo o Flamengo esperando a contratação de um outro centroavante para revezar com o Pedro, para substituir o Pedro, como muitas vezes teve a necessidade durante essa temporada. Então isso a gente já sabe que é uma meta do Flamengo. Vene Casagrande, situação de atacante, Paquetá. O Paquetá chegando resolve todos os problemas. Quebra até um galho para jogar ali com o Arrascaeta, como um 9. O Arrascaeta é quase centroavante, o Paquetá também. Boa tarde, meu amigo. Boa Dá tarde. Novidades, traz novidades. Boa traz tarde, novidades. Flavinho. Boa tarde, Vilela. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Dessa vez aqui a gente participando junto, pessoalmente, porque já você está sempre participamos aqui. antes. Agradecendo, Vilela. Obrigado Aqui no novamente. estúdio, muito Seja obrigado. muito bem-vindo, meu sinta-se amigo. em casa, tá, meu amigo? Obrigado pelo Mas carinho. vamos lá, sobre o Flamengo. Eu acho que se de fato o Paquetá for contratado, resolve quase tudo. Porque eu não vejo o Paquetá jogando como centroavante, Claro. até mesmo para ser o reserva Sabe imediato. jogar, mas não é a Sabe dele, jogar, inclusive jogou assim nos tempos de Reinaldo Rueda aqui no Flamengo, mas não é a dele. Eu acho que ele pode fazer várias funções no meio de campo, mas repito, Flavinho, o que eu falei ontem, a novela Paquetá vai demorar para terminar. E assim, a tendência é que só termine no meio da temporada. Vamos lá, vamos trazer alguns pontos aqui, conversando com mais pessoas desde ontem até agora. Por que o Paquetá quer voltar ao futebol brasileiro? Além de voltar a ser feliz, se sentir amado, abraçado, ele também tem a intenção de conquistar grandes títulos na carreira. E de fato é isso. Se eu fui olhar o currículo dele, ele não tem grandes títulos. O título mais importante que ele tem na carreira é a Copa América com a seleção brasileira. E por clubes ele nunca conquistou grandes títulos. E no Flamengo ele teria essa oportunidade. Só que estamos falando de um West Ham que está brigando para não ser rebaixado. Estamos falando de um West Ham que, querendo ou não, abraçou o jogador no momento mais complicado da carreira dele, quando ele passou por aquela suspeita. E ainda bem que foi comprovado que ele não teve participação. Então como é que o West Ham vai aceitar liberar o Lucas Paquetá agora por um valor menor do que eles entendem que o Lucas Paquetá está valendo? Eu acho que isso é
achismo através de conversas com pessoas envolvidas na situação. Eu acho que o Flamengo vai tentar avançar na negociação para ter o Lucas Paquetá no meio da temporada, o que não seria nenhum problema. Repito, você esperar para o Paquetá no meio do ano, após Copa do Mundo, seria ótimo para o Flamengo, porque o Flamengo, de fato, ele não está necessitando de um jogador como o Lucas Paquetá, embora seja um grande jogador que possa fazer várias funções. Então o Flamengo trabalha através da paciência. Fez uma proposta, teve a proposta recusada, tem o ok do jogador, tem o interesse do jogador, tem a vontade do jogador. E o jogador, embora a gente esteja falando de um Lucas Paquetá que está vivendo um grande momento, mas não vive o seu melhor momento, a gente não acredita numa grande equipe do cenário europeu fazendo uma proposta para o Lucas Paquetá que possa fazer ele mudar a cabeça dele, ou seja, mudar a vontade dele, que nesse momento é jogar no futebol brasileiro novamente. Então é questão de paciência. E repito, você que está em casa ansioso pela chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo, tem chance. Mas eu acho que essa chance vai ser muito maior no meio da temporada. Ainda mais se o West Ham for rebaixado. Por quê? Por contrato, o Lucas Paquetá terá redução salarial. E não é só o Lucas Paquetá, isso é todo jogador que chega ao West Ham. Isso é contrato. Se o West Ham for rebaixado, cerca de 50% do salário é reduzido desse atleta. Então o Lucas Paquetá teria uma redução salarial, o que não seria nenhum problema para ele se ele voltasse para o futebol brasileiro, vestir a camisa do Flamengo e ter essa redução salarial. Ou seja, o cenário está muito positivo para o Flamengo para que essa negociação seja concretizada no meio da temporada. Mas é importante o Flamengo deixar tudo bem encaminhado, como aconteceu com o Jorginho na ocasião. Vocês vão se recordar que o Flamengo tentou no meio do ano e acabou trazendo um jogador na metade da temporada. Ô Vilela, você como tricolor, acompanhando esse movimento do rival, o Flamengo já tem uma força com jogadores de seleção, um elenco com muitas opções, qualificado. Traz o Paquetá, dá uma complicada para os rivais, fica ainda mais forte. E como é que você vê esse desejo dele? Porque aos 28 anos, o cara com mercado na Europa, a seleção brasileira, ele normalmente, a gente vê na grande maioria dos jogadores, o cara quer ficar. E ele acho digno ter essa vontade de defender o clube do coração. Ele foi revelado no Flamengo e mesmo estando no auge, não quer ouvir, pelo menos é o desejo dele, né? Bacana ele ter essa vontade mesmo financeiramente, talvez não sendo tanta vantagem, né? Ele poderia ganhar mais na Europa, mas enfim, o que vale o desejo dele de jogar no Flamengo. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vilela, viajante tricolor, já participou muitas vezes aqui nas ruas, entrevistas, entradas até nos Estados Unidos e agora a gente tem o prazer de recebê-lo no estúdio. Vilela. Bom, primeiramente, agradecer o convite, Venier, você, né, o pessoal aqui do SBT. Um prazer estar aqui para falar de futebol, que é a paixão absoluta nossa, né? Eu, particularmente, apaixonado pelo Fluminense. Mas a gente realmente fala sobre todos os clubes, acaba falando. E o Flamengo hoje é um clube muito forte. O Flamengo veio se organizando desde a época do Bandeira. E eu sempre falei lá atrás, né? O dia que o Flamengo se organizar, a coisa vai complicar. E o Flamengo se organizou, a torcida do Flamengo é gigante. O time é muito forte, a arrecadação do Flamengo é muito forte, porque existe um interesse comercial muito grande em cima do Flamengo, está sendo bem administrado. E trazer um Paquetá ou qualquer outro jogador que o Flamengo queira, o Flamengo tem potencial para isso. Tentou no Cruzeiro, né, o Caio Jorge, só que lá tem um cara bilionário que também vai peitar. Mas ele vai sempre ter essa condição. E a questão que você está me falando, né, do Paquetá querer voltar, o cara que está cheio de dinheiro, o cara que está... Provavelmente, talvez até com a vida resolvida, muito provavelmente. Mas a gente vê outros casos e mesmo assim o jogador quer mais, Eu sei, Flávio. Mas o que acontece? O cara quer realizar um desejo de estar no Flamengo, ele não quer chegar aqui talvez com uma idade muito avançada, ele quer ser campeão no Flamengo. Bacana, e o Flamengo esse está desejo. fazendo o certo, que é repatriar. Se tiver em caixa, tem que saber se o jogador... se aquilo ali não vai ter problema de grupo, porque às vezes você traz um jogador e o jogador traz junto um problema. Então não vale a pena. O Flamengo está com as coisas organizadas, não precisa ficar trazendo problema só porque é nome, é famoso. Agora, esse é um cara identificado. Flamengo, jogador de seleção brasileira, tem a vida resolvida, quer jogar no Flamengo, é mais um para dar trabalho para nós, né? Não tem jeito, é mais um para dar trabalho. Mas o Fluminense é pesado também, e principalmente no Fla-Flu, a gente é pesado. E vai ter que competir, não tem jeito. O pessoal pergunta, Vilela, e aí, cara, como é que vai ser? Vai ser Flamengo e Palmeiras sempre? Cara, enquanto você não tiver conseguir igualar essa questão financeira, você vai ter que ter contratações cirúrgicas para você montar um time cirúrgico para poder competir
para chegar e ganhar, como um Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, você tem que ter um elenco, não adianta ter um time só titular, você tem que ter um elenco para poder competir com o Flamengo, que tem um elenco, e fora o entorno, torcida, estádio cheio, é pesado o cenário, a gente sabe que é. Mas é nosso rival, é o grande rival, assim, é um clássico, né? O clássico, para mim, é um dos maiores clássicos do mundo. E a gente tem que aceitar, não tem o que fazer. Vai contratar, se vier mesmo, não sei se já está confirmada a vinda dele, Vene? Lucas Paquetá? Não, quem me dera, pô. Você acha que eu estaria aqui? Eu estaria então. comemorando em algum lugar. Vier, mas ele falou muito... É isso aí, nação rubro-negra, amigas e amigos abençoadas e abençoados. A novela Paquetá continua. É um grande otimismo pela diretoria do Flamengo em ter esse jogador. É um jogadoraço, é um cara que joga em várias funções ali no setor de meio de campo. O Flamengo também mira outros nomes, né, para jogar nesse time, né, que será um time mágico do Flamengo. Então, assim, é por isso que eu sempre peço para vocês se inscrevam no canal, para que você venha ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor, né? O Flamengo aí interessado no Paquetá. Tem a situação também do atacante. O Flamengo ainda não desistiu do Caio Jorge. O Flamengo acredita que poderá, né, trazer o jogador, se não for nessa temporada, na próxima temporada, mas o Flamengo quer um atacante para agora. Então, assim, muitos nomes começam a ser circulados. O próprio BAP disse que quer um jogador para agora. Vamos aguardar os próximos capítulos e ver quem será esse jogador que o presidente BAP irá trazer. Eu quero saber de vocês qual o jogador encaixaria nesse time do Flamengo. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre isso tudo, né, que vem acontecendo no Mercadão da Bola. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.